Oiê, Estúdios Brownie no ar, com mais um episódio aqui para vocês. Eu sou Ana Campbell e hoje eu tenho o prazer, a honra, o privilégio, estou até sem roupa para isso, de entrevistar o Sérgio Burghi. Ele é coordenador do Instituto Moreira Salles, é formado em Ciências Sociais pela USP, trabalhou na Funarte também e tem uma experiência incrível com fotografia de muitos anos, assim, uma carreira gigantesca como curador e como conservador também de fotografia. Então, o nosso papo vai ser muito bacana. Ele é o responsável também pela curadoria do livro do Evandro e pela exposição também, que está no CCBB aqui no Rio, que se você ainda não foi ver, você tem que ir assistir, porque está incrível, está muito bonita. Fora outras exposições incríveis que ele já atuou no Instituto Moreira Salles. Evandro, Sérgio, obrigada por aceitar meu convite. É uma honra te ter aqui. Sei que você é uma referência na fotografia. É uma referência para mim. Foi incrível a aula que eu tive com você lá no Instituto Moreira Salles, na época da pós-graduação, com o Michele. E muito bacana ter você aqui. Ana, eu que agradeço. É sempre, na verdade, uma honra poder falar assim, um pouco de fotografia e também falar um pouco, acho que nessa perspectiva assim, né, um pouco pessoal, né, de falar no sentido de trajetória. Né? São que no Rio, ano que vem, eu vou estar há 40 anos aqui, né? Mas não é meu início profissional no Brasil em conservação fotográfica, em acervos. Né? Não é o meu início na fotografia, que começou em São Paulo, aí alguns anos antes. Né? Mas, de qualquer maneira, é um prazer assim, poder estar aqui, estar nesse seu programa para poder falar de fotografia, né? Que é uma coisa tão relevante para todos nós. Né? Eu acho que para quem está dentro do meio, para quem não está, né? Enfim, então é um prazer. Verdade. Como é que você começou na fotografia, Sérgio? Olha, bom, é difícil dizer, né? Eu sou de São Paulo, nasci lá numa família, né, classe média paulistana, né, classe média, média alta, estudei em escola privada, né? Fiz aquilo que no Brasil hoje é um caminho problemático, né? Que é o acesso à universidade pública, né? Pelo ensino privado, né? Aquilo que tanto na verdade, bloqueia, né, as possibilidades de acesso, né, mas eu estou nesse contexto, quer dizer, então, era jovem ali, ainda no período da ditadura, quer dizer, com pouca consciência política, na verdade, porque eu nasci em 58, quer dizer, a ditadura foi em 64, tinha 6 anos, né, então, na verdade, era uma criança naquele contexto. 76, quando eu fui para a universidade, quer dizer, eu vinha de algo que era uma certa sensação de não saber exatamente para onde ir, né? E vindo da trajetória que eu vinha, eu acabei, por vários motivos, quer dizer, fazendo vestibular para engenharia. Vários motivos óbvios, né? Pressões familiares, aquelas coisas de indefinição e tal. Enfim, entrei na Poli, na engenharia na USP. Mas, assim, no primeiro momento que eu entrei lá, eu já fui picado, quer dizer, eu logo imediatamente eu já comecei a participar do centro acadêmico. Eu tinha vindo uma experiência pessoal muito forte, que foi com um amigo, né, de 15 para 16 anos. A gente fez uma viagem com muita insistência, né, para romper as barreiras familiares, mas a gente saiu de São Paulo, a gente foi a Cuiabá, Porto Velho, Manaus, Belém, todo o Nordeste. Saímos depois do dia 26 de dezembro e voltamos para São Paulo no dia 20 de março. Né? E foi, para mim, na verdade, um momento de entender melhor onde eu estava, né? Sair daquela bolha, né, que é São Paulo, na verdade, uma bolha autossuficiente que, né, às vezes não se resolve em relação ao país, né? E que é uma das questões, eu acho, que a gente tem hoje, né? Quer dizer, São Paulo, Sudeste, né? Quer dizer, não vive o país, né, como precisa e como terá que viver, né, para que a gente possa, de fato, né, superar tantas questões que a gente tem hoje. Né? Então, essa viagem, mais entrar na universidade, em 2 minutos eu estava no centro acadêmico, estava escrevendo sobre essa minha viagem no Jornal do Centro Acadêmico, isso, centro acadêmico em 76, obviamente, né, num contexto onde os centros acadêmicos eram, né,
assim, a matriz do movimento estudantil, né? E imediatamente entrei também no curso de fotografia do biênio da engenharia, que era um curso de fotografia numa salinha menor do que essa, carpete no chão, nenhuma cadeira, ao lado, né, um laboratório com 3 ampliadores, mas onde se vivia fotografia preto e branco, se fazia ali, na verdade, né, uma tentativa de se falar do meio, se praticar o meio e tal, né? Então, assim, meu primeiro ano na engenharia foi um ano de fotografia, nesse contexto, aprendendo, depois já virando monitor, laboratório, aquelas coisas, limpando o laboratório, ficando lá, virando noite. E aí, no final do ano, eu fiz um vestibular para Ciências Sociais, porque, de fato, né, quer dizer, para mim faltava pensar, né, quer dizer, ser capaz de compreender um pouco a mim mesmo, o país, a sociedade, enfim, né? Então, e aí fiquei depois mais um ano trabalhando, quer dizer, na engenharia e fotografia, né, nesse curso do centro acadêmico, e fazendo à noite Ciências Sociais. E no final do segundo ano, que eu mais ou menos completei mais ou menos o segundo ano de engenharia, na verdade, já fazendo Ciências Sociais, eu fui trabalhar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, no Laboratório de Recursos Audiovisuais da FAU-USP, que era um laboratório talvez o principal na universidade, trabalhando com Cristiano Mascaro, que dirigia o laboratório lá, trabalhando com João Musa, um importante fotógrafo, hoje também professor da ECA, Raul Garcês, fotógrafo também muito importante, já falecido, e também na área de som e cinema, por exemplo, com David Pennington, que foi uma das pessoas que introduziu som direto, gravação, enfim. Então, eu passei a trabalhar aí a partir de 78, como funcionário da universidade, né, 8 horas por dia, né, empregado ali, CLT, enfim, né, trabalhando na universidade como funcionário, em fotografia, né, numa relação muito boa, porque a gente trabalhava com os alunos, dava curso, trabalhava com os professores, né? Fernando Meirelles, na época, foi nosso aluno, né? Então, assim, tinham muitas pessoas, foi muito legal. E aí fiquei lá de 78 até 80, quando eu me formei, na verdade até meados de 81, quer dizer, eu me formei em 80, e aí era isso, eu participava da USP, participei do movimento estudantil, participei do movimento de funcionários, me formei em Ciências Sociais, trabalhava com imagem, com fotografia. E aí, ao me formar, era um pouco, né, o que fazer, como continuar e tal, né? E aí, dessas coisas que, né, a vida vai te trazendo circunstâncias, momentos. Então, em 1980, a Kodak fez 60 anos no Brasil. É claro que eu estava muito próximo do universo da fotografia nesse momento em São Paulo, que eu estava acompanhando a Galeria Fotótica, que, né, foi inaugurada em 79, estava, enfim, a partir da perspectiva ali da USP, mas sempre meio assim, o jovem no meio de uma geração um pouco mais, né, mais madura, mais atuante ali, absorvendo coisas, e hoje, em retrospectiva, percebendo o quanto eu deixei de absorver, hoje que eu trabalho com esse, né, retrospectivamente, com esse universo, com pessoas que atuaram lá, você olha e você percebe o quanto, às vezes, você está um pouco, né, nessa condição, assim, de parte, né, de momentos, mas, às vezes, um pouco... não na margem, assim, mas ali um pouco na última fileira, né? Quer dizer, acompanhando as coisas, mas porque é da juventude, é do começar, né? A gente começar meio assim, né, na última fileira, assim. Então, assim, eu estou querendo dizer que, quer dizer, foram momentos muito interessantes, não que eu tenha vivido todos, assim, eu vivi parcialmente, né, de onde eu estava. Mas aí, terminando as Ciências Sociais, aí o que fazer, se fico por aqui, continuo na universidade, que era uma perspectiva ali trabalhando. Um dia ali, passando, eu vi na Faculdade de Arquitetura um cartaz das bolsas da CAPES, né, de pós-graduação e tal, né? E tinha, na verdade, um pouco antes, ido a uma conversa no MASP, lá no Museu de Arte de São Paulo, nesse contexto desses 60 anos da Kodak, com o conservador, restaurador da George Eastman House, do Museu de Fotografia em Rochester, né, que foi convidado para esse evento e que veio lá dar uma palestra. E eu fui lá ver essa palestra, depois fui falar com ele para entender um pouco como é que eram as questões, né, de estudar lá e tal.
O nome dele é Grant Romer, alguém que até hoje mantém uma relação conosco, teve ano passado aqui conosco, desculpa, esse ano ainda, em maio conosco, né? Um seminário sobre Hercule Florence, que a gente fez em São Paulo, mas foi muito ativo em relação à Funarte, manteve e mantém uma relação muito forte com o campo da fotografia. E aí ele foi muito aberto, receptivo e falou, não, me escreve que a gente vê tal. Aí escrevi para ele mandou uma carta dizendo, olha, você está aceito para fazer 1 ano de estágio no laboratório de conservação, assim, daquela manuscrita, né? Ah, que legal. Aí tinha coisa da CAPES, aí eu mandei, né, fiz lá um projeto dizendo que a área de conservação, que era uma área que me interessava, eu já estava trabalhando com o arquivo da prefeitura, no arquivo da cidade de São Paulo, que hoje é do Museu da Cidade, em São Paulo. Começo de trabalho com arquivos, memória urbana, né? Porque eu estava trabalhando na faculdade de arquitetura, então essas coisas, né, com fotografia, tudo se misturava, né? Fazendo ciências sociais, história, enfim. E aí é isso, aí mandei para a CAPES, né? Toparam, aprovaram, porque, claro, fiz um daqueles discursos, né? Esse país não tem informação, não tem conhecimento, tem memória e tal. Enfim, usei toda a minha capacidade de 4 anos nas ciências sociais redigindo e trabalhando com texto, né, para fazer um argumento ali. Enfim, aí saiu a bolsa da CAPES. Primeiro era uma bolsa só de 1 ano, né, de especialização técnica. Aí, quando eu fui para lá, no final desse primeiro ano, abri um mestrado em museologia em fotografia, estudos de museologia, né, que eles chamam Museum Studies, aí com a possibilidade de fazer, né, uma continuidade de estudos em conservação. Aí escrevi para a CAPES e tal, eles estenderam a bolsa e acabei ficando de meados de 81 até meados de 84, aí fiz o mestrado, enfim, fiz. E nesse meio tempo, em 82, final de 82, a Solange Zúñiga, né, que é uma pessoa importantíssima na Funarte, no Instituto Nacional de Fotografia, que já estava trabalhando para implantar um projeto aqui, a partir do Rio de Janeiro, né, da Funarte, em preservação fotográfica, escreveu lá para Rochester, particularmente para o Grant Romer, né, falando se ele poderia interagir nesse processo e tal. E aí, como eu estava lá, ele escreveu para ela dizendo, não, posso, mas também tem alguém aqui que está fazendo mestrado e tal. E aí fez essa conexão, aí ela foi a Rochester, aí a gente conversou. Então, a partir daí, começo de 83, eu já estava caminhando para mais 1 ano terminar o mestrado, mas já conversando com a Funarte. E basicamente foi isso, eu terminei, né, o mestrado, a Funarte até me convidou para vir durante umas 3 semanas aqui para o Brasil, no final de 83, para entender um pouco o que estava sendo previsto, e aí eu vim para o Rio direto para trabalhar no Infoto. Quer dizer, eu terminei lá e em maio de 84 vim aqui para o Rio, me mudei e tal, já tinha chegado de volta, cheguei em abril, assim, 1 mês depois já vim para cá. E aí trabalhei direto na Funarte até 91, implantando o Centro de Conservação aqui em Santa Teresa, né, que foi um centro importante que fazia parte do Programa Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia, que era o programa que foi montado, né, pela Solange, aí a gente foi construindo junto essa estrutura, né, de laboratórios de conservação, treinamento, o programa que atuava em várias regiões do país, né, projeto grande com a Biblioteca Nacional, né, também que virou o Profoto, Programa de Conservação do Acervo Fotográfico da BN, né, desenvolvido pelo Joaquim Marçal, pela equipe, em parceria sempre com a Funarte. Joaquim é um querido, ele foi meu professor também lá na pós. Então é isso, assim, essas coisas que vão um pouco se encadeando, porque um pouco vem do interesse né, quer dizer, um pouco dessa coisa que você está num campo, e a fotografia, quer dizer, eu acho que ela sempre foi, ainda continua sendo, um pouco um campo com uma estrutura um pouco... Hoje é mais estruturado, né, em termos dos cursos de pós-graduação e tal. Na época era muito ligada ao fazer, as pessoas que faziam, era um processo de transmissão de experiência, conhecimento, muito ligado a iniciativas assim dos fotógrafos ou pesquisadores, curadores que estavam nos museus, eventualmente, alguns poucos, mas a Cláudia Andujar, o Jorge Love no MASP,
iniciativas como a galeria em São Paulo, a Galeria Fotótica, ou uma outra galeria na época importante, uma iniciativa também de um fotógrafo, o José de Boni, que era a Galeria Álbum. Então essas coisas criavam um pouco um ambiente assim de troca, enfim, na USP, tanto a FAO quanto mesmo esse laboratório na engenharia que sempre teve ativo, né? Enfim, então eu acho que era um pouco de transitar, né, e de você ir construindo, quer dizer, tem mil caminhos, né, na verdade. Verdade. Tinha os caminhos da publicidade, outras pessoas que estavam, na verdade, nos jornais, enfim, o meu caminho foi, assim, meio ligado a isso, à universidade, a esse circuito um pouco do que eu chamo de uma fotografia que também naquela época, nos anos 70, início dos anos 80, era super importante, que era uma coisa da fotografia autoral, né? Quer dizer, autoral no sentido assim, de pessoas jovens, fundamentalmente querendo se expressar através da fotografia e estar nesse meio, né? Quer dizer, podiam estar na imprensa, mas aí a coisa do dia a dia da imprensa, mas também estavam fazendo seus trabalhos pessoais, né? Que eu chamo de autorais nesse sentido, né? A sua manifestação, né, frente às questões do mundo e da vida a partir, né, da sua expressão pessoal fotográfica. E eu acho que isso era que, na verdade, era o que unia todo mundo, independente de onde as pessoas estavam, né? Não era técnica, não era, né, o ramo específico da fotografia aplicada. Eu acho que, claramente, para mim, naquele momento, era uma espécie de um estar junto e nos falarmos através de um processo de construção de manifestações pessoais, né, através dos próprios trabalhos, né, uma coisa um pouco, né, acho que todo mundo tinha, né, um projeto, né, um pouco de expressão, acho que ainda muito documental, muito voltado para, né, se manifestar contra um país que ainda estava em ditadura militar, um país que, né, estava buscando formas né, de se entender, de se expressar, né? Então, eu acho que tem toda uma geração, mais ou menos, da minha idade, ali eu sou um pouco mais jovem daqueles com quem eu convivi, que hoje estão aí, talvez uns 5, 10 anos mais jovem, mas eu acho que tinha muito isso, era um momento também histórico marcado, né, por uma condição da ditadura bastante presente, apesar que já meio num processo né, de superação, né, mas voltado muito para as questões dos embates, né, quer dizer, movimento estudantil, greve de São Bernardo, né, questões sociais as mais variadas, enfim, então tudo isso era parte, né, de um cotidiano, acho que, de quem estava ali, numa linguagem que era do preto e branco, era aquela que dava para você fazer, né, para você ter o seu laboratório em casa, embaixo da escada, em qualquer né, espaço ali que desse para trabalhar, mas dava para você construir, né, suas próprias e trabalhar e finalizar seus próprios processos e narrativas e tal. Então, quer dizer, eu acho que isso era, para mim, marcou muito esse meu momento, assim, né, quer dizer, o preto e branco como a possibilidade, né, de construção Eu sou da era do digital. Era mais fácil revelar o preto e branco do que o colorido? O preto e branco era aquilo que era viável de você, um custo... Não. Era mais acessível. Era mais acessível, era algo que, quer dizer, a gente tinha muita coisa comunitária, tipo o Laboratório Preto e Branco, por exemplo, em São Paulo tinha o Museu Lazar Segal, que era um museu que oferecia laboratório e oferecia cursos, e muita gente se aproximou da fotografia ali, numa relação assim de um museu, né, que também, obviamente, entendia o que estava fazendo ali, que era abrir espaço, né, para as pessoas se manifestarem numa linguagem, né, que é uma linguagem, como afirma, né, quer dizer, no verbo do silêncio, né, a síntese do grito, quer dizer, para ele, mas é um pouco isso, quer dizer, né, acho que a fotografia foi, como foi a música para quem compunha, ou quem, né, mas tinha uma coisa assim possível de você, né, quer dizer, construir ali um pouco, né, em imagens, né, o seu diálogo com o mundo, né, era muito comum as pessoas fotografarem os shows de música popular, né, como
às vezes para nada, quer dizer, todos iam fotografar, aqueles que estavam fazendo para a imprensa, quem estava fazendo para si só, né? Mas era uma coisa assim, de você ir construindo, digamos assim, narrativas visuais ou imagens que representassem um pouco os seus vínculos, suas relações, né? Num momento onde toda manifestação tinha que ser um pouco, né, você fazia ela coletivamente, né, nos protestos, ou você um pouco, né, se monitorava, né, para, enfim, né, fazer isso num contexto em que você não fosse, né, enfim, tinha a questão da repressão, a questão Aham. todo mundo ali sempre se cuidando para, né, para tentar romper aquilo, mas também se preservar, né? Eu acho que a fotografia tinha um pouco essa possibilidade, você extravasar um pouco, né, e meio trocar entre as pessoas, né, imagens, né, que eram formas solidárias de olhar para várias questões, ainda sem necessariamente estar Sem censura, né? sem censura e em âmbitos assim que eram âmbitos de resistência, né? Acho que todos esses lugares eram âmbitos de resistência, Museu Lazar Segal, universidade, os cursos de fotografia, porque a maior parte das pessoas estavam ali buscando linguagem, mas buscando linguagem num contexto onde eu acho que a gente desenvolveu uma fotografia de resistência durante a ditadura, na imprensa e nesses círculos, né? E eu chamo de resistência porque assim era difícil trabalhar estritamente com linguagem, quer dizer, ao mesmo tempo, no hemisfério norte, você tem pessoas como Jeff Wall e outros discutindo limites da linguagem, né? Discutindo encenação, discutindo várias questões, relações com a pintura, né? E aqui não é que a gente não estivesse fazendo isso, estava nessa confluência das artes plásticas com a fotografia, mas tinha muito uma coisa né, de ser uma linguagem de resistência, uma linguagem de, né, trabalhar um pouco nesse contexto que tinha que ser, né, superado para que a gente pudesse, né, pensar outras coisas. Então, eu acho que, não que a linguagem não tivesse colocada, estava colocada, mas ela sempre estava colocada num contexto, eu acho, de reflexão social, de questões, né, das contradições, assim, né, mais evidentes do país e tal, né? O Rogério Reis e o Evandro, quando estiveram aqui, eles comentaram como eles trabalharam em jornal. Eles diziam que a fotografia não tinha o papel do cara que fazia a revisão do texto, né? Que fazia os cortes, que fazia a censura. Eles não olhavam a fotografia dessa maneira, né? Então, eles passavam a mensagem. Eles falaram que às vezes eles publicavam o texto era censurado, eles colocavam no lugar uma receita, mas a foto não sofria censura. Então, era assim que eles passavam a mensagem que eles queriam. Eu acho que é uma dessas questões, assim, né? Porque a fotografia, ela tem uma certa ambiguidade, quer dizer, mais de uma leitura possível, né? E ela tem essa coisa de ser um conteúdo figurativo, enfim, mas na verdade a forma, né, como você articula isso, e a leitura também, quer dizer, de um certo modo, se você é um pouco a música popular e a fotografia, né, quer dizer, as letras da música popular, elas lidam com isso, né, com, enfim, referências, metáforas, ou às vezes, né, quer dizer, poesia, mas que depende um pouco do ponto de vista de você como leitor, ou quem está ouvindo, é que você, né, compreende, né, e se solidariza, ainda mais, né, tendo a noção, né, que todos tínhamos, né, da censura, etc. Então, assim, são mensagens cifradas, de um certo modo, né, que você usa os grandes canais, né, para, né, os festivais de música, né, a grande imprensa ou a pequena imprensa. Né, quer dizer, a imprensa, na verdade, que era também um canal para fotografia naquela época, era a imprensa nanica, a imprensa de oposição. Então, assim, os jornais de oposição, né, chamada imprensa nanica lá, mas Movimento, Em Tempo, mesmo Lampião, né, que era um jornal mais ligado nas questões de gênero e tal,
que eram muito bloqueados na época, mas assim, os outros que eram mais assim de militância política, esses eram jornais que tratavam, quer dizer, eles eram literalmente ou censurados, ou fechados, ou perseguidos, enfim, eram jornais, mas que tinham um alcance limitado. Mas muita gente que estava na universidade ou estava na fotografia colaborava também com esses jornais. Então tinha uma coisa ali mais ativa, né? E na grande imprensa era da censura dentro da imprensa, isso que o Rogério e o Evandro falam, né, que você, né, felizmente, você tinha uma cultura baixíssima visual por parte dos censores ali, né? A gente luta para todo mundo ter a cultura visual, mas naquele caso, felizmente, eram pessoas, né, que não sabiam lidar direito, né, com as possibilidades da imagem, portanto, né, isso teve um papel relevante, né? Então, ainda bem, né, que foi assim. Na música também, né, muitas vezes eles deixavam passar umas coisas na música que depois hoje você se pergunta, né, como é que, né, mas foi uma batalha enorme, né, de todo mundo que compôs e que fez, né, para... Mas enfim, mas é isso mesmo, né? Foi uma fotografia que tentou o tempo todo, né, quer dizer, apontar, né, as contradições, né, quer dizer, né, os discursos, né, de narrativas fakes, né, na verdade, né, que a ditadura lançou mão o tempo todo, né, tentando impor ali a visão de mundo, né, que não correspondia de forma nenhuma, né, à realidade do país, então. E aí eu acho que esse foi um papel da fotografia super importante, né. Bacana. E aí, como que você chegou no Instituto Moreira Salles? Então, eu, de 84 a 91, trabalhei na Funarte. Foi um período importantíssimo, conheci muito do Brasil, quer dizer, por causa do Programa Nacional de Preservação e Pesquisa. Então, assim, tinham projetos em Ijuí, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, né, na região aqui também, Sudeste. Enfim, foi um projeto assim, de muita colaboração com as instituições aqui também no Rio de Janeiro, né, como já mencionei, a Biblioteca Nacional e outras, o Arquivo Nacional. Mas aí a gente teve o Plano Collor, né, em 90, que foi né, quer dizer, do ponto de vista da cultura, foi um desmanche, né, da cultura, quer dizer, de novo um populismo ali, né, de direita, quer dizer assim, né, com uma roupagem de caçador dos marajás, do cara que ia, né, entre aspas, moralizar o serviço público, né? E aí, estando dentro da Funarte, né, a Fundação Nacional de Arte, Instituto Nacional da Fotografia, né, que tinha também o Instituto Nacional de Artes Plásticas, o Instituto Nacional de Artes Cênicas, né, e outras áreas, né, ligadas à cultura. Eu lembro claramente que quando ele entra e faz lá uma relação de, sei lá, 40 fundações e institutos que ele iria eliminar, né, nesse seu discurso de caçador dos marajás, né, de moralização, ele pega toda a área da cultura, né? Quer dizer assim, o Instituto Nacional da Fotografia era uma mesa como essa aqui, né? Tinha lá 4, 5 funcionários, né? Ângela Magalhães, Nádia Peregrino, né? O Walter Firmo, na época, como diretor, lá uma casinha em Santa Teresa, que era o centro de conservação, com mais 5, 6, né, jovens tentando trabalhar com cultura. Aí pega isso, né? E bota numa lista como se fosse um instituto com milhares de funcionários gastando tubos de dinheiro, quando a gente não tinha nem dinheiro para fazer as coisas, né? Então, assim, uma demagogia sempre populista, né? Quer dizer, a serviço, né, da desinformação, né? Quer dizer, ainda mais alguém como ele, que depois, né, mostrou que veio, né, também foi, né, quer dizer, saiu, né, por impeachment, por corrupção, né. Então, assim, a história que se repete, mas foi uma paulada, né, na estrutura da cultura, né, e uma das determinações foi todo mundo que era CLT na cultura, que tinha menos de 5 anos, foi demitido, sumariamente. Caramba. E a gente tinha implantado o Centro de Conservação em 87. Então, eu estava fora dessa coisa, porque eu tinha entrado em 84 e era CLT, enfim, mas toda a equipe que a gente tinha contratado no Centro de Conservação era Sandra Baruch e várias outras pessoas estavam lá conosco, tinham menos de 5 anos. Então, assim, foi todo mundo demitido, né? Aí a gente fez um baita movimento em relação ao Centro de Conservação,
com cartas de pessoas de fora do país, de centros de conservação, tudo aquilo que a gente já tinha, né, na hora de montar, construído já até 90, a gente tinha apoio da UEA, tinha uma série de coisas que estavam em andamento, né? E a gente aí fez um dossiê enorme com cartas, mandamos para na época, o secretário de Cultura e tal, e, enfim, depois de sei lá, 2 meses, eles reverteram a decisão só para o Centro de Conservação. Então, na verdade, as únicas pessoas que continuaram na estrutura do que foi a Secretaria de Cultura, né, na época, foram essas pessoas que estavam ligadas ao Centro de Conservação nesse processo de demitir quem tinha menos de 5 anos, né? E que foi uma vitória do campo, assim, da cultura, manteve o centro, né? Isso foi em 90. Mas eu já estava, porque eu fiquei bem essa questão um pouco do serviço público, quer dizer, eu fui contratado para ir trabalhar na Funarte, mas a única vaga que tinha quando eu cheguei em 84 era na Fundação Promemória. E como era um projeto que foi um convênio entre Funarte e Promemória, então eu trabalhei na Funarte durante 7 anos, mas eu era um funcionário da Fundação Promemória, na verdade, no próprio arquivo do IFAM, né? Mas não trabalhava no arquivo, quer dizer, trabalhava num projeto que era uma parceria e que foi, na verdade, um projeto também voltado para o arquivo, porque parte da parceria era o tratamento do acervo fotográfico do próprio IFAM. Mas aí, quando veio esse desmantelamento, aí foi aquele caos, assim, né? Caos no sentido que quem estava num lugar tinha que ir para outro, etc. Mas, enfim, o projeto continuou, eu continuei, mas para mim era uma questão muito associada eu já estava com 2 filhos, né? Não sou daqui do Rio, então, assim, estava ali, né, tocando a vida, mas meio no limite do que era possível. E aí, nesse contexto totalmente desfavorável, né, eu fiquei tentando ver, olha, dá para, né, ter alguma... Tinha uma questão salarial que eu já vinha tentando conversar e tal, estava muito difícil, eu realmente não estava mais conseguindo, né, quer dizer, fazer o trabalho e tocar a vida ali né, a família estava crescendo. Aí, em meados de 91, depois de muita tentativa, mas o contexto era péssimo, né, porque era no governo Collor, aí eu tomei a decisão de sair, quer dizer, eu conversei com todo mundo lá no centro, etc., e disse, olha, não vou conseguir continuar, eu vou tentar continuar trabalhando na área, mas vou tentar fazer algo que seja meio por conta própria. Foi isso que eu fiz, eu saí, né, aí o centro continuou, né, e eu comecei a fazer trabalhos de conservação também, muitos em São Paulo, fiz muita coisa em São Paulo, aí comecei a vir para São Paulo, fui para São Paulo, trabalhei com a Fundação do Patrimônio Histórico da Energia, que estava com um projeto grande de preservação de acervos, e comecei a fazer trabalhos assim que eram necessários, né? Quer dizer, duplicar coleções de negativos de vidro, trabalhar com conservação. E gradualmente comecei também a produzir alguns materiais de conservação que a gente não tinha disponibilidade. Então, desde protetores para negativos e para diapositivos, né, com materiais adequados, como polietileno, polipropileno, caixas, linhas de pastas, envelopes, coisas produzidas. Então, gradualmente, junto com minha esposa, a gente foi trabalhando num processo de serviços e materiais. E aí eu fiquei até 99 fazendo isso, né? E no Instituto, em 96, não havia nem no Rio ainda, eles tinham acabado de adquirir uma coleção em São Paulo, de 2.000 fotografias século XIX, né? E aí me contataram para fazer um trabalho em relação a essa coleção em São Paulo, que estava em São Paulo. E foi aí que eu comecei. Na verdade, eu comecei a trabalhar com o Instituto Moreira Salles, prestando serviços para essa primeira coleção em São Paulo. Aí, depois, a Márcia Ribeiro já trabalhava lá, que era uma pessoa ligada também à área. Depois, a Virgínia Albertini foi uma pessoa que veio nesse período, uma pessoa importante no começo que hoje não está mais no Instituto, mas também nesse trabalho em fotografia. E, então, 96, 97, 98, eu trabalhei muito em São Paulo com o Instituto Moreira Salles, mas a partir de 98, já com a abertura da exposição aqui no Rio e com a aquisição da coleção Gilberto Ferrez que o Instituto havia realizado,
Eu trabalhei muito no desenho da Reserva Técnica Fotográfica aqui no Rio, na Gávea, que era um projeto já pensado junto com a abertura do Instituto na Gávea, né, que abriu em 99. Então, eu achava que o Instituto tinha começado aqui no Rio e depois tinha ido para São Paulo. Não, ele começou em Poços de Caldas em 92. Poços de Caldas. Que o Instituto, enfim, a data de início dele é 92, é Poços de Caldas porque tem a ver com a própria família Moreira Salles, tem uma relação, né, histórica ali de começo de atividades com café naquela região, então tem um espaço cultural lá. Depois o segundo que foi inaugurado foi em 96 em São Paulo. Eu logo depois da inauguração comecei a trabalhar, né, com serviços lá com eles, então ia muito a São Paulo para fazer esses trabalhos, e depois em 99, em setembro de 99, foi inaugurado no Rio. Então, a partir de setembro de 99, aí eu comecei a trabalhar full-time, né, quer dizer, no Instituto, coordenando a área de fotografia. A gente estava ainda construindo o prédio da Reserva Técnica, e depois, gradualmente, a gente foi formando equipe. Uma das primeiras pessoas que veio foi a Cristina Zappa, né, que é uma fotógrafa né, muito próxima de todos nós, né, que faleceu recentemente, enfim. Mas foi assim, o processo começou com 3 pessoas no início, depois foi se expandindo em relação às coleções foram sendo adquiridas e tal. Então, de 99 até hoje, quer dizer, eu basicamente, um pouco nos primeiros anos, a Caterina, minha esposa, continuou com o processo, né, de trabalho que a gente vinha, e continuou até 2015, mas um pouco nessa transição, assim, entre 98 até 2000, 2002, eu continuei também, não trabalhando, mas mais próximo com ela, né? E depois ela continuou com essas atividades, foram importantes também, de serviços, de materiais, né, até 2015. Mas eu aí fiquei no Instituto direto, de 99 para cá, né? Curioso. Por que o Instituto Moreira Salles escolheu conservar e comprar coleções fotográficas? Olha, eu acho assim que, para mim, tem uma questão que é importante, é que toda essa relação com o Instituto em torno da fotografia, eu entrei num processo em que já estava em andamento, quer dizer, já havia uma decisão dentro do Instituto de se trabalhar com fotografia, uma noção clara sobre a importância da fotografia como um legado de memória, um legado artístico, como uma área de reflexão, né? E eu acho que isso vem um pouco do perfil da instituição, ligado principalmente ao João Moreira Salles, ao Walter Salles, são, né, filhos do embaixador Walter Salles, que eram parte um pouco da construção desse projeto, né? Quer dizer, não só eles, os outros irmãos também, mas assim, eles principalmente por essa ligação com, né, o documentário, o vídeo documental, com essa relação com a imagem, né, uma clareza sobre a importância, vou chamar da imagem por aparato, bem flusseriana, assim, no sentido, a questão da imagem, né, da fotografia e da fotografia em movimento, ou da imagem em movimento, né, do vídeo, como, né, quer dizer, um processo da cultura, quer dizer, que vem do século XIX, mas que tem um peso enorme, né, teve no século XX, continua tendo. E eu acho que, assim, é uma instituição com um foco na cultura brasileira, né, que já tinha uma ação em torno da literatura brasileira, mas que tinha a perspectiva de trabalhar com centros culturais, com espaços expositivos, né? Mas não é tanto pela questão de espaço positivo, é que o espaço positivo permitia pensar, né, algo que eu acho que é mais importante, que precede, que é a ideia da importância dos legados fotográficos para a cultura brasileira, mas conjugando, né, preservação com a possibilidade de difusão, né, nos próprios espaços. Então, e que eu acho que é o que marca a atividade do Instituto, quer dizer, a decisão e a clareza da importância da preservação, e é por isso que começou a incorporar, porque poderia ter agido de outra maneira, poderia ter comprado, vou comprar 10 fotos do Mar Ferrez, vou comprar 10 fotos daquilo, 10 fotos daquilo, e ter salas expositivas, fazer exposições e tal, e funcionar como um espaço expositivo, mas sem ter tido um compromisso tão forte com a questão da preservação, e principalmente da preservação dos arquivos
de autores, né? Então, foi algo que começou com, primeiro, o século XIX, com interesse por século XIX, mas que logo se transformou numa negociação super importante sobre a permanência da coleção Gilberto Ferreiro no Brasil, que era uma coleção que tinha grande interesse fora do Brasil, nos Estados Unidos, principalmente, que fosse adquirida, né, por instituições de lá, e o Instituto, naquele momento, meados dos anos 90, começou a, né, conversar muito diretamente com o próprio Gilberto Ferreiro, com as filhas, com a família, e aí, em 98, conseguiu adquirir a coleção, que tem o arquivo do Marco Ferrez, né, quer dizer, a coleção de Gilberto Ferrez, que é o neto, ela foi montada em torno do arquivo do avô, que a família preservou, né, e que o Gilberto, né, como historiador, né, pesquisou, etc., né. Ele escreveu a primeira história, né, da fotografia no Brasil, tendo como referência o trabalho do Marco Ferrez. Então, ele foi colecionando outros autores do século XIX, sempre em referência ao avô. Mas ele, na verdade, tinha um arquivo, né? A família manteve o arquivo do Marco Ferrez, e a coleção é o arquivo mais tudo aquilo que o Gilberto reuniu como, digamos, colecionador de fotógrafos. Acho que eu vi essa exposição, estava linda. E aí, a gente situar um pouco, quer dizer, essa relação, quer dizer, com a coleção de Gilberto Ferrez era também um pouco a questão do século XIX, da importância histórica, né? Mas tinha a questão do arquivo também, do Marco Ferrez. Outro segundo grande conjunto que foi adquirido foi o do Marcel Gautreau, que também foi um arquivo, né, adquirido no final dos anos 90 também, 98, ainda antes, 98, 99. Mas, assim, que é um arquivo excepcional, né? É o fotógrafo de predileção do Niemeyer, mas é o fotógrafo que trabalhou com a Comissão Nacional do Folclore, que fez a cultura popular no país como um todo, né? Desse grupo de franceses, né? Pierre Verger, ele, o próprio Manzon, enfim, que vieram, né, no final, antes da guerra, durante a Segunda Guerra para cá, e que construíram esse legado, né, de fotográfico documental. Então, essa relação com o arquivo fotográfico começou, e com a coleção Gilberto Ferrez, o compromisso de mantê-la no Rio de Janeiro. Então, em parte, o prédio, né, da RTF, da Reserva Técnica Fotográfica na Gávea, ele foi também um compromisso com a própria aquisição e manutenção da coleção Gilberto Ferrez no Rio de Janeiro, que foi parte do compromisso nesse processo de aquisição, né? E aí, a Gávea, aqui no Rio, acabou, a partir daí, sendo para o Instituto o local dos arquivos do Instituto, quer dizer, dos acervos, né? Então, depois, anos depois, isso foi em 99, mas em 2008, a gente tomou a decisão de que todos os arquivos do Instituto viessem para o Rio, que todas as equipes do Instituto de trabalho com acervos estivessem no Rio, né? Porque isso facilitava para a gente pensar toda a parte de infraestrutura, de pessoal, de conhecimento. E o Rio é o local, sem desmerecer São Paulo, quer dizer, mas ele é o local, é o legado cultural do país, histórico, né? Por ter sido capital, por estar aqui, né? Como você falou também, né? Estarem aqui todas as instituições federais de cultura, que mesmo com Brasília não foram para Brasília, e eu acho que não foram porque tem áreas da Biblioteca Nacional, tem ações, né, quer dizer, desses órgãos também em Brasília, mas não há como você pensar, né, quer dizer, a questão histórica, né, da Biblioteca Nacional na Avenida Central, da biblioteca que veio com a família real portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808, né, que constitui o legado, né, de formação da Biblioteca Nacional. Quer dizer, eu acho que é fundamental, na verdade, que no país todo as pessoas compreendam a densidade, né, cultural que o Rio de Janeiro representa, na verdade, para o país como um todo, né? Então, esses deslocamentos burocráticos, digamos assim, porque você transferiu a capital em 60 para Brasília, né, seriam, do meu ponto de vista, na verdade, provavelmente algo que comprometeria
né, aquilo que é fundamental, que você entender organicamente o que é a formação de acervos, né? Quer dizer, isso está associado com a história do país, né? Então, tem que entender as contradições do país no Rio de Janeiro, tem que entender a história colonial, né? Quer dizer, não só aqui, no país como um todo, mas o Rio de Janeiro é a porta de entrada para, talvez, a superação dessa dicotomia, né, que se fez no país, onde a imigração europeia, né, no Sudeste pensa um país somente ligado à sua própria história de vida familiar, né, como se o país fosse o país que começou, né, no final do século XIX, com a chegada dessas famílias, né, e que hoje se expandiram para o Centro-Oeste, aí, né, com um pouco né, essa frente agrícola que é derivada, né, muito desses investimentos, né, do Sudeste ali, e que, de um certo modo, se recusa a olhar, né, para a história do país, onde o Rio de Janeiro é a porta de entrada, que é a história, né, quer dizer, do país efetivo, que é um país de colonização, né, dos povos indígenas em 1500, né, na verdade, invasão, né, nesse sentido europeia, a partir de 1500, toda a questão indígena, mas toda a questão, né, da escravidão, da escravatura, toda a questão, né, de 4 milhões de escravizados, 2 milhões passando aqui pelo Cais do Valongo, né, quer dizer, né, a face, né, histórica do Brasil está aqui, né, e a gente tem uma dicotomia clara, né? Então, assim, quer dizer, o Rio, para mim, do ponto de vista das suas instituições culturais, da sua população, né, ele é o que está mais próximo, né, de uma população do Sudeste que, às vezes, se recusa a olhar a história, né, da terra em que vive, que é né, dos povos originários, né, da população majoritariamente negra do país, de origem africana, né, e de uma população europeia, que também tem um papel enorme, mas que assumiu, né, quer dizer, na verdade, uma hegemonia econômica, né, e faz disso, né, uma espécie de um negacionismo interno, né, do país. Então, para mim, a estrutura cultural do Rio de Janeiro ela é importante historicamente por estar aqui, mas é muito mais do que isso. Eu acho que ela é o lugar para se estar, para a gente coletivamente conseguir pensar o país como um todo. Quer dizer, não é que só aqui, mas passa por aqui necessariamente. Então, tudo isso somado, quer dizer, para nós mesmos no Instituto, temos tomado a decisão, né, de que os acervos estivessem aqui, fez também com que muitos dos acervos que estão conosco, né, não só na área de fotografia, tivessem uma raiz muito forte aqui. É claro que acervos de São Paulo, muito importantes, né, nós temos fotógrafos que vieram exatamente nessa leva de migração, todos os fotógrafos de origem judaica, né, e fotógrafas, né, que estão no acervo do Instituto, que vieram, né, para o Brasil nos anos 40, antes da guerra, depois da guerra, né, Hildegard Rosenthal, Alice Bril, Cláudia Andujá, né, claro, são feitos a partir de São Paulo, né, mas, ao mesmo tempo, né, você tem Pixinguinha na música aqui, você tem Marco Ferrez, você tem tantos outros fotógrafos também que têm. Então, assim, essa é uma questão. É sempre interessante que os arquivos também estejam próximos às suas, né, aos seus locais de origem, né? Mas, do ponto de vista da instituição, é muito importante porque você tem questões de conservação, de formação, né? E o Rio tem uma formação em todas as áreas, né? Quer dizer, em biblioteconomia, museologia, arquivologia, pelas instituições, pelos cursos, né? Então, assim, é um espaço de interação institucional excelente, né? São Paulo hoje tem tudo isso também, né? Quer dizer, então não estou aqui criando nenhuma divisão, mas eu acho que Rio e São Paulo hoje é uma proximidade, né, passível de a gente sempre cobrir, né? Enfim, foram decisões um pouco pragmáticas, quer dizer, ou ligadas a questões como a coleção Gilberto Ferrez, né? Mas depois uma decisão que ela é importante. Mas mais para dizer, hoje são mais de 120 pessoas que trabalham no Instituto com acervos, né? Não só em fotografia, como em literatura, música, etc. Pessoas jovens, pessoas, né, de mais meia-idade, etc., mas todas vindas de... Né, a maior parte dos jovens que trabalham hoje nos acervos do Instituto vem dos cursos aqui da UFRJ,
de formação em conservação de bens culturais, né, que é uma graduação fundamental, uma das poucas que a gente tem no Brasil, né, além de Minas Gerais, e que hoje uma boa parte dos profissionais que trabalham com conservação, com organização de acervos, vem daí, como outros vêm dos cursos de arquivologia, né, biblioteconomia e tal. Enfim, e outras pessoas que vêm também com formação até de outras cidades, etc. Mas, enfim, o Rio tem isso. O Rio é um legado de cultura para o país que a gente precisa reconhecer, né? A gente não pode admitir que, né, essa ideia de decadência do Rio perpetue-se. Né, o Rio nunca será decadente, quer dizer, ele é uma cidade fragilizada por descaminhos, né, da política, muito mais, né, falta de investimento social, etc., do que por qualquer outra coisa. Então, é muito mais né, uma questão que a gente vai achar caminhos, né, para dar dignidade aos moradores do Rio. Agora, de resto, do ponto de vista, né, do legado, do ponto de vista cultural, histórico, etc., é essencial que, né, quer dizer, que isso não só exista, mas como seja algo que reverbere para todo mundo no país. Uhum. É um legado, né, quer dizer, é como você querer, né, quer dizer, negar isso é negar a sua própria história, basicamente, né, quer dizer, então eu acho que então estamos aqui no Rio por vários motivos, mas eu diria que principalmente por esse motivo, né, porque aqui é de fato um espaço, né, de cultura por excelência, né, um espaço histórico por excelência, né, e é um espaço que a própria história da instituição tem uma história muito forte aqui também, né. E o Instituto Moreira Salles, além da conservação, né, e das exposições, também tem os cursos, tem a revista Zoom, e vocês acabam trazendo também outras coleções para cá, para expor, né? Por exemplo, eu lembro que eu fui na exposição do Rivempen, lá em São Paulo. Uhum. Acho que a do Chichico Alckmin faz parte do acervo de vocês, né? Vocês estão sempre buscando... Isso foi uma coisa que eu acho que assim, teve sempre, acho que também um pouco nessa noção um pouco do Instituto, quer dizer, ter um foco muito forte na cultura brasileira, assim, tudo que a gente faz, todos os acervos são ligados a autores que trabalham o Brasil, seja na música, na fotografia, na literatura. A maior parte são autores brasileiros, mas não exclusivamente, mas a produção é sobre o país. Então, a gente não tem praticamente nenhum acervo que diga respeito a outros países, enfim, né? Tem uma outra exceção, na fotografia a gente tem um pequeno conjunto de fotos do Martin Chambi, mas aí tem um pouco essa coisa um pouco latino-americana, que não é uma linha de colecionismo, mas é uma relação importante, né? Mas do ponto de vista da programação, tem um compromisso em pensar, por exemplo, na fotografia, pensar a fotografia brasileira, mas, né, numa relação com a produção também de fora do país. Então, a coisa mais importante assim nessa trajetória, que é o fato de que, em 2008, a gente começou a pensar, muito graças ao Flávio Pinheiro, superintendente que, a partir de 2008, começou no Instituto, que percebeu claramente a necessidade de a gente olhar, né, quer dizer, as atividades do Instituto também numa perspectiva, primeiro, mais contemporânea, numa relação com um público também que, nos primeiros anos do Instituto, eu acho que a gente construiu algo super importante, mas olhando muito para uma produção do século XIX e talvez com uma percepção de que o Instituto fosse mais uma instituição clássica, né, ligada um pouco com as questões. E eu acho que a partir de 2008 tem uma clareza sobre a importância de pensar também o próprio Instituto mais próximo nas questões e a produção contemporânea. E aí você vai ter duas publicações que marcam isso, logo a partir desse período, 2008, 2009, que é a revista Serrote, que foi uma revista de ensaios, né, literários, mas sobre, né, quer dizer, tanto literatura, mas também artes visuais, integrando artes visuais em relação à literatura, né, que também trabalha com autores, né, tanto brasileiros quanto internacionais, com temas também mais próximos às questões contemporâneas, e na fotografia a revista Zoom, que foi um projeto
que o Tiago Nogueira, né, que é o editor, veio para o Instituto para trabalhar a revista Zoom, né, uma proposta que ele já tinha e que aí a gente trabalhou junto, foi super importante como um primeiro passo. Mas ele logo depois também foi convidado para ser o coordenador de fotografia contemporânea e a gente criou uma área de fotografia contemporânea. Então a gente tem duas áreas de fotografia no Instituto que são a mesma, na verdade. Tem uma área que a gente chama de fotografia e tem uma área mais próxima à produção contemporânea, que vem sendo já desde também quase 12 anos ou mais, trabalhada pelo Tiago de uma forma muito intensa, né, que foi construindo um acervo de produção contemporânea, trabalhando com projetos como a Bolsa Zoom, né, que junto com a revista passou a ser uma bolsa anual, 2 bolsas por ano, já são mais de 10 anos. A gente acabou de fazer, o Tiago curou uma exposição em São Paulo, na Galeria Pivot, com 10 anos de produção, com 20 projetos, né? E com uma atuação muito intensa em várias frentes, não só, né, uma produção assim, efetivamente contemporânea, mas também olhando para produções como da Cláudia Andujar, por exemplo, que é um projeto que ele também quase que durante 8 anos trabalhou diretamente com a Cláudia, que resultou numa primeira exposição mais ampla, depois numa exposição sobre o Yanomami, que circulou, continua circulando, né, que é super importante. E assim a gente tem trabalhado, quer dizer, na verdade, ele mais em São Paulo, quer dizer, a fotografia contemporânea, que é uma coisa importante também, e a área de fotografia, que é a área que tem esse início lá atrás, em 90 as primeiras coleções de 95, etc., que foram se consolidando nesses mais de 25 anos. Então, digamos assim, é um esforço e um leque, na verdade, assim, sobre a questão da fotografia, né, que começou com um olhar sobre 19, meados do século XX, agora vem até a produção contemporânea. E esse ano a gente fez uma incorporação extremamente importante, que foi do arquivo, o acervo do Hercule Florence, do Hercules Florence, que é o legado maior da produção dele, tanto documental quanto, né, dos seus estudos de nuvens. Ele foi um pintor da expedição Langsdorff, mas também de todos os seus experimentos, em fotografia, em artes gráficas, no registro sonoro dos animais. Tá? Esse é um acervo que é extremamente importante, que foi preservado pela família, mas agora vai ser disponibilizado de forma ampla a partir do ano que vem. Bacana. Né? Mas aí faz esse leque da descoberta isolada, né, da fotografia do Brasil pelo Florence, né, até o trabalho hoje de jovens super relevantes, aos 20 anos. Né? Uhum. Então, assim, é um compromisso amplo com a questão da imagem, de refletir sobre a imagem. E aí a produção internacional ela é vital, né? Quer dizer, você ficar no diálogo nas revistas ou em exposições também, né? Quer dizer, fazendo com a do Irving Penn e outras, mas mesmo né, também propostas mais atuais. Hoje, nesse momento, no Instituto, tem um trabalho da Helena de Almeida, que é uma artista plástica portuguesa, recém-falecida, mas com um trabalho importantíssimo, né, inclusive na sua relação com a fotografia, né, que está em exposição agora, nesse momento, no Instituto, lá em São Paulo também. Então, enfim, acabou virando um espaço para reflexão sobre imagem, né, a partir de uma perspectiva, né, da nossa produção no Brasil, mas em diálogo, né, com o que, né, a gente também pode um pouco pensar internacionalmente. Eu acho que, quer dizer, o Instituto é um local e um campo para reflexão sobre imagem hoje, né, quer dizer, num sentido bem amplo, né? Muito bacana. Sérgio, você me contou aqui que você vai fazer 25 anos de Instituto Moreira Salles, né? Uhum. Dessa trajetória toda sua de fotografia, o que você acha que mudou, assim? Eu escuto muita gente falando que o Rogério Reis, por exemplo, fala que o mito da fotografia acabou, né? Dessa referência do fotógrafo ser um mito. Você acha que continua? Qual que você acha que é o futuro da fotografia em relação aos produtores mesmo, aos fotógrafos? Eu acho assim, desculpa. Acho que todos nós carregamos uma
um traço, né, que é o traço daquilo que a gente foi, né, da nossa própria trajetória e tal, né? Claro que você precisa aprender a um pouco, enfim, não só se atualizar, às vezes se reinventar, ou, quer dizer, ou na verdade se abrir, né, para um mundo que é muito mais amplo do que a sua própria experiência, né? Mas, enfim, aquilo que a gente viveu, né, e a forma como você, né, avança no mundo, etc., faz parte da sua trajetória, né? Tem uma frase que às vezes eu gosto de falar, que é um pouco assim, é uma frase do Oscar Wilde, né, que fala assim: eu não sou jovem o suficiente para saber tudo, né? Que é meio uma espécie de uma, você pode entender como uma certa crítica a essa coisa da juventude, né, uma certa certeza da juventude. Mas eu leio essa frase também, na verdade, como um reconhecimento ao fato de que quando a gente é jovem, né, para a gente dar os passos, né, que a gente dá, que a gente quer dar, ou que a gente dá porque dá, mas é muito baseado numa certa certeza naquele momento, né? Se você não tiver uma certa certeza quando você é jovem sobre aquilo que você sente e percebe do mundo e as questões que você acha que, inclusive, são as questões que você quer transformar, né, você não dá os passos, né? Então, a gente, né, quando a gente é jovem, a gente dá os passos porque a gente conhece tudo, né? O tudo, que é o tudo que está naquilo que a gente experienciou, naquilo que a gente projeta, mas são coisas muito marcantes, são coisas que te formam, né? Você, né? Então, para mim, a fotografia foi uma descoberta do mundo através da imagem, quer dizer, eu consumi imagens de forma naif, inocente, consumi imagens com contextos que depois, olhando retrospectivamente, eu compreendi, né, o quão elas eram imagens que estavam em contextos meio, né, tendenciosos, principalmente, né, quer dizer, no contexto da imprensa. Mas eu tive sempre, na verdade, um fascínio muito grande pela possibilidade de descobrir, né, uma representação de um mundo que eu não vivi, não vivenciei, mas vivenciei através da imagem, quer dizer, de uma materialidade, de um mundo muito amplo, né, que eu me aproximei através da imagem por aparato, da imagem, né, produzida numa câmera analógica, mesmo a câmera do digital hoje. Quer dizer, esse processo de representar o mundo através, né, de um aparato, né, que mantém uma relação com a materialidade do mundo através, né, de uma coisa seletiva, né? Eu tenho uma câmera que, no fundo, é algo que bloqueia toda a luz, né, e eu admito, né, uma radiação que eu seleciono, né, quer dizer, uma luminosidade que eu seleciono, e ela vai me projetar e produzir uma imagem que é uma imagem que tem materialidade, porque ela foi construída, né, com a energia luminosa, que é matéria também, em um determinado local e momento. Essa indexicalidade, essa consciência não muito clara de que eu estava diante de materialidades do mundo, né, que para mim eu podia inocentemente tomar como verdades, mas não são verdades absolutas, mas também não são ilustrações, né, elas são algo de materialidade. Então, mesmo quando elas me induziam a erro, elas continuavam sendo conhecimento, né? Mesmo quando eu lesse uma coisa de forma torta, a materialidade daquilo que eu estava vendo era uma informação, né, que eu, de alguma maneira, ia absorvendo. Então, essa relação com a imagem por aparato, a imagem fotográfica, estou falando isso nos termos do Willem Flusser, essa reflexão sobre qual o papel dessa imagem por aparato, quer dizer, desse novo momento da imagem na cultura humana, isso, para mim, teve lá desde o início, né, o tempo todo. E eu continuo absolutamente, para mim, pessoalmente, com uma clareza de que essa função, né, essa ação da imagem por aparato, da imagem, quer dizer, hoje estamos aqui sentados conversando, estamos usando, né, um mecanismo de registro por voz, o áudio, né, mas, ao mesmo tempo, a imagem, né, tem 3 aparatos aqui capturando a minha imagem, e as pessoas vão consumir isso
me vendo na minha materialidade. Eu sou essa pessoa que sou, e elas só ouvirão a minha voz ou me verão aqui graças a essa imagem por aparato. Então, essa comunicação, né, visual que a fotografia trouxe, né, que se expandiu para a imagem em movimento, o cinema, que se expandiu depois para a imagem digital, ela tem um poder, quer dizer, não poder, ela tem um papel, né, na cultura nos últimos 200 anos fundamental. É claro que nesse processo todo você tem, né, aquilo que é fundamental, que são as pessoas que constroem essa representação, que são aquelas que operam esses aparatos. Operam de forma as mais variadas, operam de forma crítica, né, de forma consciente, né, e essas são provavelmente as mais relevantes, operam de forma consumerista, né, que é a fotografia amadora, que você vai fazendo mimese do mundo indefinidamente, fotografa, que é bom do ponto de vista pessoal, mas na verdade você está alimentando uma indústria de consumo, né, de imagem, que sem nenhuma crítica nesse sentido, né? Tem aqueles que operam isso no sentido da construção da desinformação, né? Que usam a imagem para desinformar, né? E, portanto, a imagem é operada, né, por pessoas, mas a fotografia ela não deixa de ser, né, em qualquer uma dessas circunstâncias, um repositório de representação da materialidade do mundo, né? Tem um crítico alemão de cinema, que é o Siegfried Kracauer, né, que dizia que, quer dizer, a fotografia, na verdade, ela veio a ser a redenção da representação da materialidade do mundo. Quer dizer, com a fotografia, todas as questões relativas a você representar a materialidade do mundo do ponto de vista visual, né, foi a plena redenção, porque a partir dali você conseguiu representar tudo em grande quantidade. O significado disso é um aprendizado visual sobre a materialidade do mundo. A fotografia mostra, mas não explica. Portanto, ela se presta a inúmeros usos, né? Desinformação, manipulação, poder, etc., etc., mas, ao mesmo tempo, né, ela transmite muita informação sobre a materialidade do mundo, o que faz com que as pessoas estabeleçam o tempo todo um certo tipo de leitura, né? Quer dizer, eu quando vejo uma fotografia, né, de uma região do mundo que eu nunca tive, podem me dizer o que quiserem, etc., etc., mas eu estou, de alguma maneira, em diálogo também com aqueles indivíduos, com aquele espaço, com aquela representação. Então, para mim, foi assim que eu comecei. Eu continuo sendo um devoto de joelhos da representação da materialidade do mundo pela imagem por aparato. Percebi. Totalmente, assim, eu Muito ajoelho lindo. a isso e é claro que trabalho com toda a questão de como é que isso é parte de um processo cultural, às vezes, né? Às vezes não, sempre, né? Uma disputa de imagem, uma disputa de poder, etc. Mas eu acho que a gente, nesse momento agora, né, daquilo que eu chamo de ilustração por algoritmo, para não ficar usando, né, inteligência artificial o tempo todo, a gente, graças a uma liquefação de 200 anos de imagens por aparato, que foram digitalizadas, foram transformadas em dados, né, com um processamento, né, absurdo, né, digital, né, dessa informação visual e da construção, né, de todos esses recursos generativos agora, né, ligados à inteligência artificial, eu consigo ali num terminal de computador, né, construir ilustrações por algoritmo que emulam imagem por aparato, e que você nem consegue dizer se foi ou não produzida por aparato, mas que são, que não tem mais nenhuma indexicalidade, que não tem nenhuma relação com um determinado momento e espaço. Elas são aparência fotográfica, né, de caráter ilustrativo. Não tenho nada contra isso, acho que é um potencial criativo enorme, etc., etc., mas se tem alguma coisa que a gente culturalmente construiu em 200 anos, né, de imagem por aparato, talvez tenha sido a noção de que a palavra fotografia se refere a um certo tipo de representação visual do mundo que é originada por essa relação entre aparato, fotossensibilidade e uma certa, né, construção de imagem num processo assim não é instantâneo, mas é um processo em que
tem uma certa conjugação, né, dos elementos frente ao aparato que se representam ali de uma maneira mais ou menos próxima àquilo que é a nossa percepção visual do mundo. Eu diria que essa é a forma como as pessoas entendem o termo fotografia. É claro que a fotografia é expandida, ela é um campo de criação, ela pode estendida, ela tem que ser manipulada, ela tem que ser questionada, etc. Mas o dia a dia da fotografia, do vídeo, quando você liga a televisão, né, 99% das imagens que você está vendo ali, elas podem estar em contextos manipulados. Mas a cara do apresentador do Jornal das 7, a imagem do terremoto na Turquia, você absorve aquilo como informação direta por aparato, né? Né? A fotografia do pedaço de alcatra, né? No reclame horroroso, né, do supermercado, mas tudo isso está fazendo um papel, né? Pode ali estar meio manipulada para parecer melhor do que ela está na prateleira, mas enfim, mas tudo isso é informação visual por aparato, né? Na hora que eu faço representantes digitais dos acervos da cultura material, o que eu faço? Eu pego uma câmera e fico fotografando, né, as próprias fotografias, os quadros, os objetos tridimensionais, toda a cultura, toda a materialidade da cultura, ela é transformada por imagem, por aparato, em representante digital para consumo direto. Informação visual direta. Fotografia como informação visual, como conhecimento, é parte estruturante da nossa vida, né? E os campos da fotografia são muito vastos. Fotografia é uma plataforma que transcende as artes, transcende a comunicação, ela traz tudo junto, né? E, portanto, essa é a reflexão que importa, né? Quer dizer, o papel dos indivíduos nesses contextos vai continuar sendo múltiplo. Eu acho que ele vai se deslocando, né? E agora a gente tem a ilustração, né, em grande quantidade. Eu posso, no fim de semana, produzir 10.000 imagens por ilustração por algoritmo, publicar na internet. E posso, se o Ferrez fez 1.500 da Baía da Guanabara, eu posso produzir mais 10.000 da Baía da Guanabara, que pareçam imagens do Ferrez, mas nunca produzidas pelo Ferrez, com nenhuma materialidade direta de tempo e espaço, né? Então, assim, eu acho que a gente vai precisar, por um lado, né, quer dizer, trabalhar a ilustração por algoritmo como algo importante, mas bem identificado como o que é, porque senão ele é campo para desinformação, quer dizer, não preciso dessa tecnologia toda para construir desinformação, mas é um campo, né, poderoso para isso, né? Então, a gente vai precisar construir mecanismos porque eu acho que vai continuar havendo espaço para o registro direto, fotográfico, né, de materialidade do mundo, para que sirva como informação para as pessoas. E aí eu acho que vai continuar tendo um espaço, né, quer dizer, muito grande ainda para práticas criativas, documentais, enfim, disso que é usar um instrumento, né, que é tão importante, né, que é o aparato, para continuar nesse processo. Agora, tem 1.000 campos, né? Eu posso misturar, né, ilustração por algoritmo com fotografia tradicional, com pintura, com intervenção, quer dizer, os limites para o processo criativo, né, são infinitos, né? Só que eu acho que essa questão que a gente começa, claro que teve um momento em que talvez né, essa coisa mais tradicional, direta, do fotojornalismo, tinha um papel, isso mudou, né? Mas a gente tem que agora trabalhar com esses legados, né? Então, a exposição do Evandro é um puro, né, exemplo de legado direto, 280 pequenas fotografias, né, do golpe no Chile, né, no arquivo dele, né, as quais foram matriz para um repensar, 50 anos depois desse golpe do Chile, em diálogo com ele, pensando um projeto expositivo, um livro, né, sem manipular as imagens no seu conteúdo direto, né, trabalhando com elas inteiras, mas reapresentando elas num processo de linguagem, de comunicação, né, ligado com toda a questão eletrônica que a gente tem hoje. Mas elas não poderiam ser imagens, elas representam isso, né, quer dizer, uma abordagem direta de alguém, né, que constrói linguagem, que se expõe, né, ao fato de que ao risco de levar o aparato como instrumento de linguagem para a linha de frente dos fatos, né? Porque a gente tem que entender isso também, né? Que no fundo o fotojornalista é aquele que
vivencia, que leva o aparato, né, e que utiliza o aparato na linha de frente para construir, né, quer dizer, documento e linguagem, né, e, na verdade, se manifestar através desse processo. Mas tanto é que essa materialidade é importante que o risco se dá pela materialidade, pelo fato de que você tem que levar o aparato para próximo, porque você tem que usar ele para, né, para abri-lo para a luz daquele momento, para construir a imagem através, né, dessa relação. Quer dizer, a gente fala de proximidade, fala de estudo, mas tem que lembrar que o processo é o processo do aparato com a luz, né, que está se dando ali. Então, quer dizer, o risco do fotojornalista, né, que é o risco da ação, é porque o processo de construção pressupõe, né, essa materialidade do encontro, né, dos fatos e da sua representação através, né, disso que é a luz que estabelece a relação com lugar e momento naquele momento. Quer dizer, essa indexicalidade, essa verdade, entre aspas, né, que a imagem por aparato produz, né, que é uma verdade, entre aspas, porque ela é verdadeira no momento que ela, né, ela existe como, né, ação de luz sobre material fotossensível num determinado local e momento, por mais que ela possa depois ter, né, formas de apresentação as mais Diversas. manipuladas ou diversas ou as mais diretas, mas ela sempre representa escolha do autor, né, do enquadramento, do que ele vai mostrar, a forma como ele constrói, né, quer dizer, o Evandro, né, que faz essas imagens onde ele, com uma câmera 35 milímetros, ele consegue ao mesmo tempo construir, né, uma empatia muito grande com as pessoas, né, com o fato que ele está e consegue construir contexto, né? Então isso aqui, né, que ele está olhando, né, para os presos políticos, né, mas ele consegue, né, quer dizer, para esse preso específico, né, com as mãos na cabeça, criar todo esse entorno, né? Então isso é linguagem, né? Isso, mas é isso, né? Quer dizer, esse coronel tem nome, o cara que está aqui com a mão levantada, é um cara ali da repressão chilena, né? Esses jovens soldados eram jovens trazidos para Santiago de outras cidades para não ter relação com toda essa violência que estava ali, para cumprir esse papel de, né, de soldadinhos de chumbo e tal, e esse indivíduo que está aí, que eu não sei o nome, mas talvez nunca tenha saído desse estádio, mas estava entrando ali nesse estádio, tem um momento em que isso aconteceu, enfim, tudo isso isso é o fotojornalismo, né? Enfim. Nossa, maravilhoso. Tive uma aula de fotografia. Aproveitando o microfone aberto aqui para falar assim bastante coisa, né? Adorei, Sérgio. Muito, muito obrigada. Se pudesse, ficava horas aqui conversando com você, porque é sempre bom conversar sobre fotografia, principalmente com uma pessoa que ainda mantém o brilho nos olhos pela sua profissão, pelo que executa. Muito obrigada. E queria agradecer ao nosso apoiador aqui, a Betamax, que é esse estúdio bonitão que nos recebe aqui sempre na Praia do Flamengo, e nosso patrocinador, a Banlec, que está sempre aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço, Ana. Tá? Muito obrigado. Tá?